Vamos iniciar então mais uma aula da disciplina Sistema Único de Saúde. Nessa aula, vamos avançar para a Lei número 8080, que é também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde. Essa é uma das legislações mais importantes para concursos da área da saúde, porque é ela que regulamenta o funcionamento do SUS, previsto então na nossa Constituição Federal. Então, durante a aula, vamos utilizar como referência o próprio texto disponível, o texto da própria Lei número 8080 de 1990, que está disponível no portal da legislação da Presidência da República. Então, ao final da aula, eu espero que você compreenda como essa lei organiza o sistema de saúde brasileiro e quais dispositivos costumam ser mais cobrados em provas. Então, nessa aula, vamos percorrer a Lei 8080, seguindo praticamente a mesma organização do próprio texto legal. Primeiro, vamos começar entendendo como ocorreu a passagem da Constituição Federal para a Lei Orgânica da Saúde. Em seguida, os artigos 2 e 3, que apresentam o conceito ampliado de saúde e os seus determinantes. Depois, os artigos 4 ao 7, que definem o que é o sistema de saúde e apresentam os seus princípios. Na sequência, vamos estudar, então, a Organização Geral do SUS, que está prevista aí entre os artigos 8 e do 8 ao 19. Também vamos ver como ocorre a participação complementar dos serviços privados no sistema público. Também abordar sobre recursos humanos, financiamento e planejamento do SUS. E, por fim, conhecer algumas atualizações importantes que foram incorporadas à Lei 8080 ao longo dos anos e que aparecem com frequência em alguns concursos. Então, ao final desta aula, eu espero que você seja capaz de compreender o papel da Lei 8080 na regulamentação do Sistema Único de Saúde, que reconheça o conceito ampliado de saúde e identifique os seus determinantes e condicionantes. Também é importante estudar quais os objetivos, os campos de atuação e a composição do SUS, entendendo como ocorre sua organização administrativa entre a União, estados e municípios. Por fim, veremos algumas alterações legislativas importantes que foram aí incorporadas à Lei Orgânica da Saúde desde a sua publicação. E o foco aqui seria compreender a lógica da lei, destacar os dispositivos mais relevantes para a prática profissional e para concursos, para a gente entender como funciona essa lógica na aplicação dos concursos. Então, iniciamos a aula com uma pergunta: como o Sistema Único de Saúde foi organizado na prática? Na aula da Constituição Federal de 1988, nós entendemos que ela criou o Sistema Único de Saúde e reconheceu, então, a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Mas a Constituição, ela estabelece apenas os fundamentos gerais. Ela não explica, por exemplo, quem administra o sistema, quais as responsabilidades de cada ente federativo ou como os serviços devem funcionar no dia a dia. Então, era necessário transformar esses princípios constitucionais em regras práticas de organização. E é então justamente que o papel da Lei 8080 de 1990 vai entrar nesse momento, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde. Então, ao longo da aula, veremos como essa lei organizou o SUS, definiu suas competências, estabeleceu responsabilidades e permitiu, então, que o direito à saúde previsto na Constituição ele pudesse ser colocado em prática em todo o território nacional. Começamos, então, tentando entender por que foi necessária uma lei orgânica da saúde. Então, a Constituição Federal representou um enorme avanço ao reconhecer a saúde como direito de todos, criar o Sistema Único de Saúde e estabelecer os seus princípios gerais. Entretanto, ainda existiam várias perguntas sem resposta. Como seria organizada a gestão do SUS, por exemplo? Quem seria responsável pelos serviços? Como seriam distribuídas as competências entre a União, estados e municípios? Ou quais ações fariam parte desse sistema? Então, a Constituição ela não tinha o objetivo de responder detalhadamente essas questões. Por isso, foi necessária uma legislação específica que transformasse os princípios constitucionais em normas de funcionamento. E essa legislação foi a Lei número 8080 de 1990.
Então, a Lei número 8080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, ela foi promulgada em 19 de setembro de 1990 e a sua principal função foi regulamentar os artigos 196 a 200 da Constituição Federal, que vimos na aula anterior focada exatamente no texto constitucional. Então, a partir dessa regulamentação, passaram a ser definidos aspectos fundamentais do funcionamento do SUS, como a sua organização, seus objetivos, os seus campos de atuação e as responsabilidades de cada esfera do governo. Então, em outras palavras, a Constituição ela criou o direito à saúde, enquanto a Lei número 8080 ela explicou como esse direito deveria ser organizado e também executado na prática. Por isso, essa lei é considerada a principal norma infraconstitucional de organização do Sistema Único de Saúde. Então, comparando a Constituição e a Lei número 8080, isso ajuda a entender a relação entre as duas normas. A Constituição Federal, então, ela respondeu às perguntas mais amplas, ela reconheceu o direito à saúde, criou o SUS e definiu os seus princípios gerais, e a Lei 8080, ela aprofundou essas definições, então estabeleceu como o sistema deveria funcionar, como seria organizado, quais seriam as competências dos gestores e também como ocorreria a sua administração. Podemos resumir da seguinte forma: a Constituição ela apresenta as bases do Sistema Único de Saúde e a Lei 8080 ela vai transformar essas bases em regras concretas de funcionamento. Então essa diferença ela costuma aparecer com frequência em concursos, por isso vale memorizar essa relação entre a Constituição e a Lei Orgânica de Saúde. Iniciando agora o nosso segundo tópico, a saúde como direito fundamental. Então, o nosso artigo 2 da Lei 8080, ele retoma aquilo que já havia sido estabelecido pela Constituição Federal e deixa claro que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Isso significa que todas as pessoas têm direito às condições necessárias para alcançar e também manter a sua saúde. O artigo, então, ele também afirma que cabe ao Estado criar essas condições por meio da formulação e da execução de políticas sociais e também econômicas. Perceba que a lei ela não fala apenas em atendimento médico, ela reforça que garantir saúde envolve reduzir riscos de doenças, promover melhores condições de vida e assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Em outras palavras, podemos entender que o Estado ele não deve apenas tratar doenças, mas também criar condições para que a população viva com mais saúde. O parágrafo 2º traz uma informação muito importante aí para provas de concursos. Então, embora a garantia da saúde ela seja dever do Estado, essa responsabilidade ela não exclui o papel das pessoas, das famílias, das empresas e da própria sociedade. Então, isso significa que a promoção da saúde ela também depende da participação coletiva. Por exemplo, hábitos saudáveis, vacinação, preservação do meio ambiente, condições adequadas de trabalho e participação social, eles também contribuem para melhores níveis de saúde. Portanto, essa lei estabelece uma responsabilidade compartilhada. O Estado, então, ele possui o dever principal, mas toda a sociedade também participa da construção de ambientes mais saudáveis. Já o artigo 3, ele apresenta uma das ideias mais importantes da lei número 8080. Então, ele afirma que os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. E isso quer dizer que a saúde ela não depende apenas da existência de hospitais ou de médicos. Ela vai ser influenciada pelas condições em que as pessoas vivem. Por isso, a própria lei ela cita diversos determinantes e condicionantes da saúde, como a alimentação, a moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e a serviços essenciais. O parágrafo único, ele amplia ainda mais essa visão ao afirmar que também fazem parte da saúde todas as ações destinadas a garantir o bem-estar físico, mental e social. Então, observe como esse conceito ele é muito semelhante ao que vimos na aula da reforma sanitária e da Constituição. A saúde, então, é resultado das condições de vida da população e não apenas a ausência de doenças.
Dando sequência, depois de definir o conceito de saúde, a Lei 8080, então, ela passa a explicar juridicamente o que é o Sistema Único de Saúde. Então, segundo o artigo 4, o SUS é o conjunto das ações e serviços de saúde prestados pelos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Também fazem parte do sistema os órgãos da administração direta, da administração indireta e as fundações públicas mantidas pelo poder público. Ou seja, o SUS ele não corresponde apenas aos hospitais ou postos de saúde, unidades básicas. Ele vai reunir, então, toda a estrutura pública responsável pelas ações e serviços de saúde no país. Ainda no artigo 4, o parágrafo 2º, ele trata da participação da iniciativa privada. Então, a lei ela permite que instituições privadas participem do SUS, mas ela deixa claro que essa participação ela ocorre em caráter complementar. Então, isso significa que o setor privado ele vai poder colaborar quando necessário, por exemplo, por meio de contratos ou convênios, porém, ele não substitui o sistema público. Então, a responsabilidade pela garantia do direito à saúde continua sendo do Estado, exatamente como vimos lá na Constituição Federal. Já o artigo 5, ele apresenta os principais objetivos do Sistema Único de Saúde. Então, o primeiro deles é identificar e divulgar os fatores que condicionam e determinam a saúde da população. O segundo é formular políticas públicas que sejam capazes de promover saúde tanto na área econômica quanto também na área social. E o terceiro, ele consiste em prestar assistência às pessoas por meio de ações integradas de promoção, proteção e recuperação da saúde, sempre articulando aí atividades preventivas e assistenciais. Então, esses objetivos, eles reforçam uma característica marcante do SUS, que ele não vai atuar apenas tratando doenças. A ideia é que ele também promova saúde e previna agravos. Já o artigo 6, ele mostra que o campo de atuação do SUS é muito mais amplo do que normalmente imaginamos. Então, além da assistência à saúde, o sistema ele desenvolve ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, incluindo aí a parte de medicamentos. Então, a lei também atribui ao SUS responsabilidades relacionadas ao saneamento básico, à formação de recursos humanos, vigilância nutricional, a proteção do meio ambiente, desenvolvimento científico e tecnológico e fiscalização de alimentos, bebidas e da água destinada ao consumo humano. Outro ponto importante é o controle de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas. Então, quando vemos tudo isso, quando pensamos no SUS, devemos lembrar que sua atuação ela vai muito além do atendimento em hospitais e unidades básicas de saúde, e tem um conjunto de atividades que são englobadas aí no seu campo de atuação. E o artigo 7, ele vai reunir os princípios e diretrizes que orientam o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, alguns desses princípios nós já conhecemos bastante, como a universalidade do acesso, a integralidade da assistência e a igualdade no atendimento. A lei também garante a preservação da autonomia das pessoas, o direito à informação, a divulgação de informações em saúde, a utilização da epidemiologia na organização das ações e a participação da comunidade. Então, além desses princípios doutrinários, vão aparecer diretrizes organizativas importantes, como a descentralização político-administrativa, a integração das ações de saúde, como saneamento e com meio ambiente, a utilização racional dos recursos e a organização dos serviços para evitar duplicidade de estruturas. Mais adiante no curso, esses princípios eles vão ser estudados com mais profundidade, pois eles representam aí um dos temas mais cobrados em provas sobre o Sistema Único de Saúde. Até aqui, então, você deve ter entendido mais o que é saúde, o que é o SUS e também quais são os seus princípios. Agora, nós vamos responder uma pergunta mais prática: como esse sistema funciona no dia a dia? Então, a partir do artigo 8, a Lei 8080, ela começa a organizar o SUS administrativamente. Então, ela vai definir como os serviços devem ser organizados,
quem administra cada esfera do governo, como União, estados e municípios vão trabalhar juntos e como ocorre a cooperação entre eles. Em outras palavras, os artigos anteriores responderam o que é o SUS e agora nós veremos como ele funciona na prática. Então, o artigo 8 estabelece que as ações e serviços de saúde devem funcionar em rede. E essa rede precisa ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada. Então, regionalizada significa que os municípios e regiões de saúde trabalham de forma integrada. Hierarquizada significa que os serviços são distribuídos conforme a complexidade. Então, nem toda unidade realiza todos os procedimentos. Um posto de saúde resolve problemas mais simples. Quando necessário, o paciente então é encaminhado para ambulatórios especializados e, posteriormente, para hospitais de maior complexidade, se necessário. Então, esse fluxo organizado, ele evita o desperdício e melhora o acesso da população. Já o artigo 9, ele trata da direção do SUS. Então, um ponto muito cobrado em concursos é que existe direção única em cada esfera do governo. Na União, quem dirige o SUS é o Ministério da Saúde. Nos estados e no Distrito Federal, essa função ela cabe às secretarias estaduais de saúde. E nos municípios, às secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes. Isso garante, então, que cada nível do governo tenha responsabilidades claramente definidas. O artigo 10, ele permite que os municípios se unam para prestar serviços de saúde em conjunto. Então, esses consórcios, eles são muito comuns em cidades pequenas que sozinhas não conseguem manter determinados serviços especializados. E aí, vários municípios acabam compartilhando recursos financeiros, estrutura e também profissionais. A própria lei, ela também prevê a organização em distritos sanitários dentro do município. E já o artigo 11, ele foi vetado e não costuma possuir relevância prática em provas, além dessa informação. Os artigos 12 e 13, eles mostram que a saúde não depende apenas do setor de saúde. Então, foram criados aí comissões intersetoriais ligadas ao Conselho Nacional de Saúde. Nessas comissões participam diferentes ministérios, órgãos públicos e representantes da sociedade. O objetivo é integrar as políticas públicas. Então, esses temas discutidos, eles vão muito além da assistência médica. Eles envolvem alimentação, saneamento, meio ambiente, recursos humanos, ciência, tecnologia e saúde do trabalhador. Seria a aplicação prática do conceito ampliado de saúde que vimos em alguns momentos anteriores. O artigo 14, ele vai aproximar duas áreas fundamentais, a saúde e a educação. Então, a lei, ela determina a criação de comissões permanentes de integração ensino-serviço. Essas comissões, elas fortalecem a formação dos profissionais de saúde, vão estimular pesquisas, educação permanente e a cooperação técnica. Na prática, seria um elo entre universidades, escolas de saúde e serviços do SUS. Para quem está na odontologia, medicina, enfermagem ou outras profissões de saúde, por exemplo, esse artigo explica por que a formação ela acontece junto aos serviços de saúde. Os artigos 14, 14A e 14B, eles foram incluídos posteriormente e fortalecem aí a cooperação entre os gestores do SUS. Então, a lei ela reconhece oficialmente duas instâncias muito importantes. A Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, e a Comissão Intergestores Tripartite, a CIT. Nesses espaços, então, são negociados responsabilidades, financiamento, organização das redes e o funcionamento do sistema. Então, esse artigo ele também reconhece entidades muito presentes na gestão do SUS, como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASCENS, e conselhos de secretarias municipais de saúde, o CONSENS. Então, em resumo, esses órgãos eles existem para que a União
estados e municípios consigam tomar decisões de forma pactuada. O artigo 15, ele vai apresentar atribuições comuns aos 3 níveis de governo. Então, independentemente de ser União, Estado ou município, todos vão participar do controle, avaliação e fiscalização dos serviços de saúde. E também vão atuar na elaboração de normas técnicas, no planejamento, formação de recursos humanos, pesquisas em saúde, saneamento básico e programas estratégicos. A ideia central desse artigo é simples. Algumas responsabilidades elas vão pertencer a todos os gestores do SUS. O artigo 16, então, depois das atribuições comuns, ele passa a detalhar competências específicas da União. Então, cabe ao Ministério da Saúde formular políticas nacionais, coordenar sistemas de vigilância, estabelecer normas sanitárias, prestar apoio técnico e financeiro aos demais entes federativos e também coordenar o planejamento estratégico nacional. Um ponto importante é a atualização promovida pela Lei 14.572, de 2023, que incluiu a competência de estabelecer diretrizes e normas para a estruturação física e também organizacional dos serviços de saúde bucal. Então, essa atualização é especialmente relevante para quem atua na área da odontologia. Com relação aos artigos 17 e 18, então agora a lei ela diferencia as competências dos estados e também dos municípios. Os estados, então, eles exercem principalmente um papel de coordenação e de apoio. Então, eles organizam as redes regionais, prestam apoio técnico e financeiro aos municípios e vão coordenar laboratórios e acompanham também os indicadores de saúde. Já os municípios, eles vão ser responsáveis pela execução direta da maior parte das ações e serviços, e é o município que organiza as unidades básicas, ele vai executar ações de vigilância, celebra contratos, controla serviços privados e também realiza o atendimento mais próximo da população. Então, uma forma simples de lembrar é: os estados acabam coordenando e os municípios que irão executar. O artigo 19, ele traz aí sobre o Distrito Federal. Então, ele estabelece que o Distrito Federal ele acumula as competências atribuídas ao Estado e aos municípios, e isso acontece porque o Distrito Federal não possui municípios em seu território. Portanto, ele vai exercer de forma simultânea as funções das duas esferas administrativas. Temos também, a partir do artigo 19, então a Lei 8080, ela cria o subsistema de atenção à saúde indígena. E esse subsistema ele faz parte do SUS, mas possui uma organização própria para respeitar as características culturais, geográficas e sociais das populações indígenas. Então, ele é financiado pela União e organizado por meio dos distritos sanitários especiais indígenas, conhecidos como DICES. O objetivo é garantir acesso integral à saúde, respeitando as especificidades desses povos. Nos capítulos seguintes, então, a lei incorpora alguns direitos importantes. O primeiro deles seria o subsistema de atendimento e internação domiciliar, que permite que determinados pacientes recebam cuidados em casa quando houver indicação clínica. E também temos a lei que passou a garantir que toda mulher tenha direito a um acompanhante maior de idade durante consultas, exames e procedimentos realizados em serviços públicos e também privados de saúde, que seria o subsistema de acompanhamento à mulher nos serviços de saúde. Esse direito, então, ele fortalece a humanização do atendimento e amplia a proteção das usuárias nos serviços de saúde. Então, até agora, vimos como o SUS é organizado e como cada esfera do governo atua. E alguém poderia perguntar: se existe o SUS, por que existem hospitais privados atendendo pacientes do SUS? A resposta está justamente nos artigos 20 a 26. Então, já falamos um pouco anteriormente. A lei ela reconhece que a assistência privada existe e pode participar do sistema, mas essa participação ela é complementar e deve obedecer às regras do SUS.
O artigo 20, então, ele reconhece oficialmente os serviços privados de assistência à saúde e eles podem ser prestados tanto por profissionais liberais, legalmente habilitados, quanto por pessoas jurídicas de direito privado. O artigo seguinte, ele deixa ainda mais claro. Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ou seja, clínicas, hospitais, laboratórios, consultórios particulares, eles podem existir normalmente. Entretanto, isso não significa que façam parte automaticamente do SUS. Quando eles participam do SUS, precisam seguir regras específicas previstas na própria lei. O artigo 22, então, determina que os serviços privados devem respeitar princípios éticos e também as normas expedidas pela direção do SUS quanto ao seu funcionamento. Portanto, mesmo sendo privados, eles vão precisar obedecer aos requisitos legais quando prestam assistência vinculada ao sistema. O artigo 23, ele trata da participação de empresas ou capital estrangeiro. Então, hoje a redação atual, ela permite essa participação nos casos previstos em lei. E esse dispositivo ele foi alterado ao longo dos anos, por isso é importante lembrar que a vedação absoluta ela deixou de existir. Já o artigo 24, talvez seja o mais importante desse capítulo, então ele estabelece que o SUS ele somente vai recorrer à iniciativa privada quando sua própria capacidade for insuficiente para atender determinada população. Então, o setor privado ele não substitui o SUS, ele atua de maneira complementar. Essa participação ela deve ocorrer mediante contrato ou alguma forma de convênio. E o artigo 25 determina a preferência para entidades filantrópicas e instituições sem fins lucrativos quando houver a contratação pelo SUS. Então, essa é uma questão bem recorrente em concursos e esse termo complementar ajuda muito a lembrar como atua o setor privado em relação ao SUS. O artigo 26, então, ele trata das regras para a remuneração desses serviços que serão contratados. Então, os critérios de pagamento são definidos pela Direção Nacional do SUS e são aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Além disso, essas instituições contratadas, elas continuam obrigadas a seguir todas as normas técnicas e administrativas do SUS. Outro ponto importante é a vedação prevista na lei. Então, proprietários, administradores e dirigentes de entidades contratadas pelo SUS não podem ocupar cargos de chefia ou funções de confiança dentro do próprio SUS. O objetivo seria evitar conflitos de interesse entre quem presta o serviço e também quem administra o sistema. Depois de entender, então, como o SUS é organizado, surge outra pergunta: quem faz o SUS funcionar no dia a dia? E a resposta é simples: os trabalhadores da saúde. Por isso, os artigos 27 e 28, eles tratam aí da política de recursos humanos. Então, a lei determina que essa política ela seja construída de forma integrada entre União, estados e municípios e vai garantir a formação, qualificação e educação permanente dos profissionais. Então, não basta contratar pessoas. É necessário formar profissionais preparados para trabalhar dentro do Sistema Único de Saúde. O artigo 28, então, ele trata dos cargos de chefia, direção e assessoramento. Eles podem exigir dedicação exclusiva quando necessário. Ao mesmo tempo, a lei ela também permite que os profissionais legalmente acumulem 2 cargos públicos, possam exercer suas atividades em mais de um estabelecimento de saúde do SUS. Isso é comum, por exemplo, entre médicos, dentistas e professores que possuem acumulação constitucionalmente permitida. Já entre os artigos 29 e 30, aqui aparece uma característica muito interessante do Sistema Único de Saúde. Então, o SUS, ele não é apenas um sistema assistencial, ele também possui essa função educadora. Os serviços públicos de saúde, eles funcionam como um campo de prática para estudantes, residentes e pesquisadores. Então, além disso, temos especializações realizadas
em serviço que ficam sob responsabilidade das instituições integrantes do SUS, buscando sempre aí equilibrar a formação profissional com as necessidades reais da população. Agora, entre os artigos 31 e 32, entramos um pouco na parte do financiamento. O artigo 31, ele estabelece que os recursos destinados ao SUS, ele vem do orçamento da Seguridade Social, e no artigo 32, ele lembra que existem outras fontes de recursos, como doações, contribuições, multas, rendimentos patrimoniais, taxas e outros tipos de receitas. Então, o SUS, ele possui diversas fontes legais de financiamento. Já com relação ao artigo 33, a gente aborda um pouco sobre o Fundo Nacional de Saúde. Então, esses recursos financeiros, eles precisam ser organizados e a lei determina que eles sejam depositados em contas específicas dos fundos de saúde. Então, além disso, essa movimentação ela vai ser fiscalizada pelos conselhos de saúde. E isso garante um maior controle social sobre a utilização do dinheiro público. O artigo 34, ele explica como ocorre a transferência dos recursos para o Fundo Nacional de Saúde. Então, a lei prevê transferência automática dos recursos da Seguridade Social para financiar as ações e serviços do SUS. E esse mecanismo, ele busca garantir a continuidade no financiamento das políticas públicas de saúde. O artigo 35, então, a gente poderia questionar, mas como definir, né, quanto cada estado e quanto cada município irá receber? Então, a lei, ela vai estabelecer alguns critérios objetivos, que são sobre o perfil demográfico, perfil epidemiológico, a estrutura da rede de saúde, o desempenho técnico e financeiro e a participação no orçamento da saúde. Portanto, essa distribuição do dinheiro ela não vai ser aleatória, ela é baseada em critérios que constam no artigo 35. O artigo 36, então, ele aborda sobre o planejamento do SUS, e esse planejamento ele acontece de forma ascendente. Então, ele começa nos municípios, vai passar pelos estados e chega à União. E esse planejamento ele deve sempre considerar tanto as necessidades de saúde quanto a disponibilidade financeira. Então, esse modelo ele aproxima o planejamento da realidade local. Então, os planos de saúde eles são a base das ações e da programação orçamentária do SUS. O Conselho Nacional de Saúde, então, estabelece diretrizes para a elaboração desses planos. E, além disso, no artigo 38, ele determina que os recursos somente podem financiar ações previstas nesses planos. Então, a única exceção seria quando ocorre situações extraordinárias, como calamidade pública ou emergência em saúde. Até agora, basicamente, nós estudamos o texto original, praticamente, da Lei 8080, certo? Mas durante os anos, ela acabou sofrendo algumas atualizações importantes. Então, uma das principais foi a Lei 12.401, de 2011, que passou a disciplinar a incorporação de tecnologias no SUS. Então, hoje, quando um medicamento, exame ou equipamento pretende ser incorporado ao SUS, existe um processo técnico de avaliação. Quem vai realizar, então, essa análise é o CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é responsável por avaliar evidências científicas, custo-efetividade e impacto para o sistema. Então, sempre que aparecer em alguma questão, em algum material relacionado à incorporação de tecnologias, pense aí no CONITEC. Com relação a outra atualização importante, foi a Lei 12.466, de 2011. Então, ela reconhece expressamente na Lei 8080 estruturas que já funcionavam na prática, como a CIT, a CIB, CONAS e CONASENS. Então, essas instâncias, elas existem para negociação, pactuação e articulação entre os gestores do SUS.
e elas fortalecem o federalismo cooperativo na saúde. E mais recentemente surgiu outra atualização importante, então a Lei 14.510 de 2022, relacionada à telesaúde. Então essa lei ela passou a prever expressamente a prestação de serviços de saúde utilizando tecnologias da informação e comunicação. Mas ela também destaca alguns princípios. Então, a autonomia do profissional, o consentimento do paciente, confidencialidade e direito de recusa pelo paciente. Então, a ideia seria que a tecnologia ela amplie o acesso, mas ela não vai eliminar aí os direitos do usuário. Temos em 2023, então, a Lei 14.572. Ela incorporou expressamente a saúde bucal ao texto da Lei Orgânica da Saúde. Antes disso, a odontologia ela já fazia parte do SUS na prática, certo? Mas ela não aparecia de forma explícita na lei. Então, agora a saúde bucal ela passou a integrar formalmente as áreas da atuação do SUS e as competências dos gestores. Isso é uma forma de valorização institucional da odontologia dentro do sistema público, ao ser reconhecida aí e instaurada em relação à Lei 8080. Para fechar, então, uma visão geral da Lei 8080 em poucos minutos. Então, primeiro entendemos de onde ela surgiu na Constituição. Depois vimos aí que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Em seguida, estudamos o que é o SUS, seus princípios e objetivos. Depois entendemos como ele é organizado, então tem essa organização regionalizada e hierarquizada, direção única, certo? Consórcios, comissões, a pactuação e a competência dos gestores. Depois, vimos quando a iniciativa privada ela pode participar de maneira complementar. Também aprendemos sobre recursos humanos, financiamento e o planejamento. E por fim, né, conhecemos aí algumas das principais atualizações que foram incorporadas à Lei Orgânica da Saúde.